noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sextou, né, gente? Sextou. A minha internet tá boa aí? Porque vocês já sabem que nós corremos o risco aí da internet, hein? Tá tudo ok? Estamos todos bem. Ah, isso mesmo. De Boa boa, noite. né? Isso. Fê, dá uma boa noite aí para Dorinha, Vitória, Alexandre Santos, Simone Cardoso tá aí, Maria Virgínia A Soares. Simone Cardoso, a Simone. Aqui o Cris, gente, dá um beliscão nele para mim, por favor. Vai. Lília Dá um oi para mim Cipriano. também. Aí, dá um beliscão. Ô, gente, Rosinei esse Dorothy. Cris é demais, né? Rosinei Dorothy, Dorothy, Fernanda Dolabella, Cristiano Alves. Nós Denise estamos Sena. aqui. Isso aí. Lília Olha, Cipriano. Denise. Isso aí. Ô, Cris, ainda dá tempo de compartilhar essa live, não dá? Dá tempo. Corre lá, gente, compartilha. Tá no coloca início, grupo, né? Nas pessoas o tema aí. hoje é muito interessante, né? Porque hoje nós vamos falar vivendo. sobre processo educacional, não é, Rose? Não é o processo Nós vamos educacional, falar limites? sobre também processo educacional. Acaba sendo, né, Cris? A gente é educado desde que nasce, né? A gente é educado desde que nasce. Etc. Uma pergunta que não quer calar é o seguinte: ser ou não ser nesse novo século XXI? E muito mais do que isso, educar Depende ou não educar nesse pleno século XXI? Ser ou não ser, depende do que você quer ser, né? A postura que você quer assumir, a função que você tem que desempenhar, qual é o seu papel na sociedade, na família, que é também parte da sociedade. Você como cidadão, qual que é a sua função? Exatamente. Como e até a educação mesmo, né? Como que é visto por cada um, mas inserido num grupo social, porque não dá para a gente escapar disso. Gente, vamos aproveitar aqui que Boa noite, Denise. Nós estamos aí com uma notícia, né, sobre a morte da cantora Marília Mendonça. Sim. Que também né, do seu colega, né? E ela obviamente que ela é atualmente um ícone da música sertaneja, o sertanejo universitário. Então, nosso grupo quer deixar aqui, né, externalizar, né, os nossos sentimentos, né, da perda e pedir, né, que Deus console os familiares, que Deus abençoe a vida do filhinho dela, que vai completar 2 aninhos agora em dezembro, né? Em dezembro, 2 aninhos, 2 aninhos. Então, é uma idade, né, que precisa tanto da mãe. Na verdade, Deus é um bebê abençoe. Grande, né? A gente fala que ainda é um bebê grande. Porque ele está no processo de formação do psiquismo, então é uma fase muito importante, nós sabemos, como psicanalistas, que essa fase, essa primeira infância aí, né, são fundamentais, né, as coisas que nós aprendemos, que nós vamos levar para a nossa vida toda. Então, né, que Deus aí abençoe, né, console os familiares, abençoe a vida do filhinho dela aí. Verdade, né, Simone? Nesse processo justamente, né? Nesse processo referencial, né, de criação, de crescimento, de desenvolvimento, né? Cris, nós sabemos que as tragédias acontecem, né? Sim. Ninguém está livre disso, claro, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas quando a pessoa é saudável, jovem, 26 anos, né? É uma carreira brilhante, no máximo do seu sucesso, porque eu acho que ela está vivendo assim, um momento que tá no auge, realmente isso. Aí a gente fica se perguntando o porquê. Nós vivemos esses porquês durante a vida. Nós vivemos esses porquês durante a trajetória. Na verdade, ela está vivendo, acho que um auge, ela estava vivendo um auge de tudo, né, Fernanda? Porque ela estava vivendo o auge da carreira, ela está no auge da idade e ela está no auge da criação do filho. Isso. Sim, e tantos planos que ela deve ter, né? Que ela tinha tantas interrompidos. Tantos projetos. E como hoje nós vamos falar filhos de limite, e eu vou dizer que os porquês fazem parte da vida dos filhos. E quem vai desempenhar a função de responder os porquês? Então, nós temos que preocupar também com esses porquês que os nossos filhos tanto questionam, e na nossa função materna, paterna, quem vai estar de frente para esse filho, para poder aliviar essa angústia dos porquês, porque eles vivem essa angústia, né? De querer explicação, de querer saber o que está acontecendo.
qual que é o fundamento de tudo que eles, né, estão desprovidos de conhecimento de determinados assuntos, eles querem saber por que da nossa decisão, por que do não. Não é? Então, que a gente venha aprender com essa perda, que nós possamos ser uma mãe ativa, um pai ativo, um avô ativo, um tio ativo diante das crianças que nos cercam. Vale aí uma reflexão. Eu estou muito reflexiva diante dessa perda, não pelo fato de ser a Marília Mendonça, nós sabemos que morrem pessoas todos os dias, né? Nascem pessoas todos os dias, mas como ela estava na mídia, é uma pessoa muito querida, né? Ela era uma pessoa muito querida. E a gente sabe, muito justa. Sim. E também tem esse outro homem que morreu com ela, conhecido dela, acho que assessor, alguma coisa dela assim, também, que realmente a família sente. Então, se ele tinha filhos ou não, quem vai desempenhar a função dele a partir de agora? Então, vale uma reflexão. E a morte é uma coisa engraçada, né, gente? Que é a única certeza que nós temos. Ela estava apaixonada. Pois é. Também. Então, até que aí, se ela estava apaixonada, então ela morreu com energia boa, com energia do amor. Vamos pensar assim, que... Mas assim, a gente sabe que a morte é a única certeza que nós temos na vida. Mas quando ela acontece, nós vamos viver inevitavelmente a dor do luto. As fases do luto, que não tem jeito, né? O distanciamento, o afastamento, né? O nunca mais, pessoa, né? Esse nunca mais que não tem data, nem a gente não sabe mensurar, o até quando, né? Então, puxa vida, esse afastamento destrói a gente por dentro, isso a gente sabe. Até você dar conta de viver com essa falta, né? Verdade. Eu estava até conversando isso ontem com algumas amigas, e a gente falando sobre isso. Apesar de não gostarmos de falar, mas é algo que nós vamos vivenciar um dia, né? E essa vivência não é realmente agradável, mas ela pode se tornar uma vivência onde a gente aprende a valorizar o que nós temos. Então, é uma realidade, mas a gente pode olhar, né, com outro olhar, um novo olhar, as coisas que nós temos, e a gente pode aprender a ser mais agradecido com tudo que nós temos, com as pessoas que nos rodeiam, mas sermos nós também pessoas mais agradáveis, né? Que as pessoas tenham o prazer de estar conosco. Na mensagem que muitas pessoas estão postando, lá está falando, sim, que estão tristes por causa da Marília Mendonça, do filho, principalmente, mas os fãs, quer dizer, foi uma mulher que, na carreira dela, na vida dela, trouxe pessoas para junto dela, que a admiravam, né? E nós podemos também agregar pessoas ao nosso redor através do jeito de nós sermos, né? Uma pessoa grata, amorosa, uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa disponível, né? Eu acho que tudo isso deve nos trazer uma reflexão que é muito pertinente agora. E como nós já falamos, né, Rose? E assim, a gente precisa, né, viver esse momento do luto, mas depois que a gente supera esse momento do luto. Peraí, que a gente vai mandar um beijo, gente, para tudo. Para tudo. De luto, Gracinha! Ei, meu amor! Theo! Um beijo, Theo! Ó! Beijo na vovó, lindeza. Beijão. Ai, a vovó, um beijo. Beijão no coração. Né? Ô, gente, mesmo. Eu gostaria de, depois de marcar um encontro, hein? Tomar um cafezinho da tarde, dar um abraço aí no Theo, hein, Simone? Maravilha. Pois é. Colocar no meio da rodada que ele vai dar um coro na gente. Eita, maravilha, mas essa energia que é nova. Ô, meninas, eu gostaria só de elevar um pouquinho a energia e hoje eu estou muito feliz que eu tive uma visita especial aqui, Rose e o Paulinho vieram aqui em casa e foi uma tarde muito gostosa. Foi um prazer, viu, Cris? Foi bom demais. Muito bom. Amizades são únicas na vida da gente, né? Mas a gente, depois que a gente passa essa fase do luto que nós temos que passar mesmo, o que acontece? A gente precisa, depois, para superar isso, a gente focar nas lembranças boas, no que a pessoa foi, no que a pessoa deixou para a gente, de aprendizado, de convivência.
Porque aí vão ficar o quê? Lembranças gostosas, né? A passagem dela aqui vai ser uma coisa que deixou marcas positivas. Porque se a gente ficar só focando na dor, esse luto vai ficando patológico, ele vai se prolongando, vira um luto patológico, e a gente deixa de desfrutar o que realmente vale a pena, que é a passagem da pessoa na nossa vida e as experiências boas que nós tivemos com ela, né? É verdade. Mas, né, então, assim... É aquela saudade gostosa, né? É aquela saudade então vira lembranças, viram lembranças, e não aquela saudade dolorida, são lembranças, né? Mas, então, a gente, né, fechando, então, nosso, né, todo mundo, tanto nós quanto os fãs, o nosso grupo aqui, as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, todos nós aí estamos aí mandando as nossas boas vibrações para que tudo se encaminhe, né, o mais perfeito possível na vida dos filhos e dos familiares, e dos fãs, para amparar a família, né? Com a perda, né? Porque agora é a família que precisa, né, desse amparo, dessa estrutura, de consolo, né? É um momento difícil, não tem como evitar, então, né? É que eles saibam suportar e que eles consigam suportar. Muito difícil, né? Muito difícil. E as pessoas também, as outras pessoas que também tiveram perdas, né? Ainda que não sejam pessoas públicas, mas se por acaso algum, né, das pessoas que nos assistem, que estão conosco, mas tiveram alguma perda, que vocês se sintam abraçados aí pelo grupo da psicanálise do campo, viu? Beijo para vocês todos. Perfeita observação, viu? Assina embaixo. Observação pontual. Exatamente. E nós, a dor é de cada um, né? Cada um sabe a alegria que traz no coração, né? As lembranças de cada um, as memórias, as dores, enfim, que a gente fala, não só do afastamento, mas da vida, porque nem tudo na vida é tão bom como a gente espera, mas também nem tudo na vida é tão ruim como a gente mensura, porque às vezes... Amém! Isso é bom demais! Isso é bom demais! Então aqui a gente tem coisas positivas para serem ressaltadas, e a gente precisa de pontuar isso. Não é porque morreu, deixou de existir. Não é porque o coração eterniza o que o corpo não dá conta de perpetuar. Então, o que vale é o que o coração guarda. E, na verdade, as nossas experiências que a gente acha que não foram boas, que são sofridas, se a gente também para, né, diante dessa situação e se questiona, esses momentos vão se tornar aprendizados. Às vezes, no momento, a gente não entende, mas passa um tempo e a gente vai falar, olha, foi necessário aquilo me fez aprender tal coisa. Então, a gente vai tirando as nossas lições e aquelas dores que são, às vezes, sufocantes no momento, depois elas se tornam momentos de aprendizado, vão se amenizando, e a vida vai seguindo em frente, né? Faz parte do nosso processo, do nosso progresso. A gente precisa se permitir isso, né, Simone? Sim, com certeza. Permitir que esse processo, que a gente passe por esse processo, e quando a gente passar por ele, a gente vê que a gente teve ganho, sim. Não foi somente perda. É só fazer uma avaliação, né, Rose? Isso. Meninas, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Simone, para a Fernanda e para a Rosinei. À luz das experiências de vocês, que o psicanalista, ele é o quê? Ele é um todo, né? Ele diz muito sobre ele, a experiência de vida de cada um. O que é ser um educador para um filho, nas experiências de vocês? E fique à vontade. Ainda não sou, estou mais como empírico aqui. Por gentileza. Na verdade, né, Cris? Nós somos o que nós somos a partir de um tripé, né? Esse tripé é formado pela nossa constituição genética, porque não tem como a gente escapar disso. A gente é constituído também pelo que o ambiente externo nos traz e pela educação que nós recebemos.
Então, um sujeito, um ser humano, ele não tem como não ser constituído por essas três coisas, né? E ser, por exemplo, ser mãe, porque a função materna, ela antecede a função paterna. Então, o ser mãe, ele vai ser muito importante, é primordial nessa construção desse sujeito. Porque a mãe é que, quando a criança é pequena, vai fazendo o quê? A criança não sabe nada ainda. Então, ou seja, ela está ali para aprender a conviver com esse mundo. Ela não sabe das dores dela, das angústias dela. Então, quem vai fazer esse papel da simbolização é a mãe. Por quê? A criança, ela, por exemplo, ela vai chorar e a mãe vai supor que ela está chorando por causa de dor de barriga. Ela vai supor que ela está chorando porque ela está com sono, e por aí vai. Então, à medida que a mãe vai conversando com essa criança, que ela vai nomeando essas angústias e essas dores da criança, a criança também vai o quê? Fazendo com que essa simbolização da mãe seja introjetada, e ela vai, então, ter as representações dessas dores que ela está tendo, dessas angústias. Ela vai tendo representação das partes do corpo dela. Simone, só para a gente, só para ver se eu estou no caminho certo. Então, a mãe, ela é responsável pela formação emocional, construto emocional da criança, e aonde que ela vai lapidando nessa caminhada junto com a criança? Sendo sucinto, seria isso que você está falando? Porque a mãe é a primeira figura de amor da criança, não tem jeito, né? A mãe ou quem representa essa função depois, quando ela nasce. Então, são essas vivências, essas construções que a criança vai tendo com a mãe, ou com esse representante da mãe, é que vão fazer com que o psiquismo dela seja constituído. A criança, no início, ela não tem o ego, ela não tem noção das coisas. Então, quem que vai se fazer de ego da criança é a mãe. Ela não sabe, ela não tem. Então, a mãe é que vai ter que nomear as partes do corpo dela, a mãe é que vai dar sentido a uma angústia dela, e ela vai se constituindo como sujeito. E, aliás, essa questão a gente depois poderia uma outra live falar, porque hoje em dia o que a gente tem visto, pegado muito no consultório, são pessoas que não conseguem, às vezes, simbolizar. Elas não sabem falar dela, das dores delas, das angústias delas. Elas conseguem falar do mundo externo, mas elas não sabem nomear as dores delas, elas não sabem falar das angústias delas. Então, o que é isso? Faltou essa simbolização lá na infância. Sim. Né? Porque a mãe precisa conversar com o bebê, ela precisa de montar esse... Na verdade, a mãe é o primeiro contato em tudo, né, gente? Ela é o primeiro contato físico, ela é o primeiro contato das emoções, é o primeiro contato que estimula todo o sensorial do bebê. Ela é o primeiro contato, né, Fernanda? O primeiro contato, né? Porque dentro do útero... o primeiro contato dos sentidos, né? Já começa, né? Em todos os sentidos. Ela segura na mãozinha dele primeiro, ela acaricia a cabeça, ela dá um cheirinho, não é assim? Então, ela está ali, ou então ela deveria estar, né? Porque é uma função o ideal, da mãe. Né? Conversa com o bebê no útero, né? Já ela segura no pezinho. Isso. Então, quer dizer, tanto que o bebê vai mamar, o médico fala, olha, se ele ficar um pouco preguiçoso, dá uma estimulada, alisa as costinhas, segura o pezinho, acaricia o peitinho dele. Então, quer dizer, a mãe já começa ali a criar vínculos de amor que são transmitidos através do cuidado. Né? Ele se sente amparado. Mesmo ele sabendo que é uma extensão do corpo da mãe, um só, é o amparo que ele tem. Mas no momento ele não sabe, né? No momento ele não tem distinção. Não, na verdade é o instinto, né? Não é saber consciente, é um saber instintivo, né? Sim. Ele sabe que ele precisa da mãe porque é parte dele. Né? Esse saber é saber instintivo. Ele nasce desprovido de conhecimento. À medida que ele vai crescendo, ele vai
adquirindo os conhecimentos necessários. Mas lá dentro, né, mesmo que essa consciência não esteja formada porque ele nasce desprovido e não tem maturidade para isso, ele percebe a existência desse laço de afeto, tanto que desde a primeira infância, né, é possível identificar os transtornos possíveis para uma criança. Por exemplo, um olhar vazio da mãe, e através do niilismo, a ausência da mãe perante o filho pode provocar no filho, por exemplo, o autismo. Isso, não é verdade? isso. Era uma das coisas que eu quero falar, justamente. Sim, essa outros transtornos. Deixa eu só fazer uma pontuação. Ô, Fê, só te fazer uma pontuação. O que você está dizendo é que a relação entre mãe e bebê é simbiótica, como se fosse um só. O bebê enxerga o mundo a partir do olhar da mãe. É isso? No início, né? Perfeito? Sim, e isso é psicanálise, né, Simone? Exatamente. Rose, vai, Rose. Eu estou querendo justamente isso. Olha aqui, toda a importância da mãe, né? E aí, quando tem que ter um tempo para a gente se dedicar, né, ao bebê, a curtir a gravidez, essas coisas todas. E aí, eu estou pensando aqui que nesse mundo tão corrido, né? Às vezes a mãe não tem esse tempo, né? Não dispõe desse tempo para estar com os filhos, com o filho, com o bebê. E aí, quer dizer... E agora, Rose? Como se virar nesse século? E como se virar nesse século XXI? Pois é, como se virar? E agora, José? A gente sempre dá um jeito. Mas o importante a Simone estava falando sobre isso, que a gente vai transmitir. Só que a gente vai transmitir o que a gente tem, né? E essa transmissão pode ser realmente um tanque transbordante de amor ou também um tanque bem vazio, a nossa carência. E o que a gente percebe hoje, quando a gente fala sobre limite, é que muitas vezes fica difícil, né? Vamos falar uma mãe que trabalha o dia inteiro, todo dia ela trabalha, quando ela sai o filho está dormindo, quando ela volta o filho está quase dormindo ou já está dormindo, ou às vezes ela chega e ela tem ainda o terceiro round, fazer comida, arrumar casa, não sei o que lá. Rose, essa mãe do século XXI, só completando essa fala, seria uma mãe workaholic, que é aquela mulher que trabalha muitas coisas e às vezes fica secundária a questão maternal, seria isso? Pois falar assim, às vezes, é tão amplo quando você falou isso, por quê? Porque algumas mães são realmente workaholic mesmo, porque elas querem e tudo mais, mas algumas, às vezes, elas são obrigadas a trabalharem o dia inteiro. Vamos falar uma lindeza. Vamos falar, por exemplo, de uma mãe que é professora, que trabalha... essa sou eu, gente. A mãe professora. Vocês estão falando de vocês, né? Mãe professora, mãe dona de casa, mãe psicanalista. Pois vamos pegar aqui o que a gente tem. Vamos pegar, por exemplo, uma mãe tipo Fernanda. Trabalha os 2 turnos, ainda tem os atendimentos, tem os estudos dela. Trabalha na rádio. Trabalha todo um monte de atividade e ainda tem uma casa para cuidar, tem esposo e tem os maridos. Quer dizer, ela precisa sim, porque isso é de acordo... Os maridos não, você me complica. O marido. O marido, oh, meu Deus do céu. Simone, o Mose numa hora dessa infarta. E ela fica... o marido, moção. Depois disso tudo aí, misericórdia. Nem dá conta, né, Rô? Nem dá conta. No caso da Fernanda, é uma questão de escolha. Mas algumas mães têm que ter todas essas atividades assim para a sobrevivência da família. E aí, como que ela vai ainda estar junto com os filhos e corrigi-los, por exemplo, quando ela dá a educação, né, ensina algumas coisas, mas o menino às vezes está em algum momento e não anda na mesma visão da mãe. Como que ela vai sentir esse momento de colocar
uma correção, de dar amor, mas ao mesmo tempo também colocar limite. É o nosso cotidiano. Eu lembro que eu trabalhava no colégio, e o Lucas, meu filho mais novo, também estudava lá. E eu lá, a psicóloga do colégio inteiro. E aí ele via os colegas sendo atendidos por mim. E ele falou comigo assim, vai, mamãe. E eu só escuto os meninos falando, não sei o quê, tia Rose. E eu falei assim, não, meu filho, mas eu sou a sua mãe. E aqui eu estou trabalhando. E aí um dia ele virou para mim e falou assim, ô, mamãe, ele chegou lá como um aluno querendo fazer uma marcação. E ele foi e quis marcar um atendimento. Olha o que ele estava falando. Gritou. Ele queria ser visto também. Então, a gente precisa de dar um jeitinho de ver quais são as nossas atividades. E em todo esse século XXI, a gente começou falando sobre uma perda, mas a gente precisa de aprender a ter os valores nos lugares devidos, né? E eu fui chamada a atenção pelo meu filho. Ô, Rose, agora eu vou fazer outra pergunta agora, e vocês vão respondendo. Cris, e como que fica a questão do... Pode falar. Pode. Não, tô falando assim, só que você falou da mulher, né? No caso, que é workaholic. Mas essa daí, esse tipo de pessoas são pessoas que têm compulsão pelo trabalho, né? Perfeito. Uhum. Então, agora, outras pessoas, não. Elas trabalham porque precisam. Necessidade mesmo, né? Necessidade financeira. Workaholic, eu quis falar no sentido mais patológico da coisa. Isso mesmo, perfeito, Simone. Isso mesmo. Agora, me fala uma coisa, e como que fica a questão da segunda figura objetal da criança? Quando que normalmente vai entrar? O que a teoria nos fala a respeito disso, gente? É nós aí de novo, né? Então, a permissão da mãe. A segunda figura e objetal seria o pai, né? O pai. Mas aí, só que o pai, ele vai entrar já mais tarde do que, posterior à mãe, que seria, no caso, a função paterna, que pode ser exercida pelo pai, pelo avô, por alguém que tire a mãe daquela criança, né? Às vezes até trabalho, por exemplo, a mãe é mãe que mora sozinha com o filho. Então, ela vai ter um momento de licença maternidade. Mas vai chegar uma hora que o trabalho vai tirar aquela mãe daquela criança. Então, ou seja, aquele trabalho vai funcionar como lei, como uma ordem. Fora isso, ela tem as ordens da casa também, que o pai impõe, a fala, que a mãe a fala da mãe a respeito do pai, para colocar um limite, para colocar uma lei, né? Então, vai ter tudo isso que a criança vai ter que lidar. Mas isso aí, quando ela chegar a ter essa questão da função paterna, essas primeiras vivências dela com a mãe já estabeleceram muitas bases do psiquismo dela, né? E aí, aproveitando um pouquinho nessa questão que nós trouxemos hoje, eu queria falar um pouco sobre as mudanças que normalmente nós estamos tendo hoje, né? Que nosso ambiente, como eu falei, do tripé, que são a genética, o ambiente externo que nós vivemos e as coisas que nós aprendemos com os pais. Então, esse mundo externo, ele vai influenciar muito a vida das crianças. Então, por exemplo, nós temos umas mudanças que acontecem nesse meio externo, com a mídia, com as coisas que nos cercam. Por exemplo, nós fomos criados, pelo menos eu e Rose somos mais experientes, né, Rose? Verdade. Nós fomos criados, por exemplo, que a gente tinha direitos e deveres, né? Então, hoje as crianças, a mídia já mostra que elas têm que buscar a felicidade, né? O mundo está girando em torno disso. Nós também saímos o quê? De uma obediência, né? E agora nós temos o quê? Você pode escolher com responsabilidade. Então, quer dizer, as vertentes vão mudando. As crianças, por exemplo, antigamente, elas eram educadas, né?
para ser modestas, né? E hoje a mensagem já não é modéstia mais, a mensagem hoje é se divertir, consumir, são as mudanças do mundo, né? Antigamente as crianças viviam isoladas, né? Mesmo que elas tivessem outras crianças ali, mas elas estavam sempre quietinhas, cada uma na sua faixa etária, trabalhando o quê? Sobre uma influência dos adultos até lá para o final da adolescência. Hoje, a grande questão das crianças menores é a socialização, é aprender a ter amigos, é formar grupos. Hoje, por exemplo, crianças aí na faixa de 6, 7 anos, eles já têm uma identidade de grupo, porque a mídia já faz propaganda sobre isso. E aí, se a gente acaba ficando tá por fora, né? Já com 11 ou 12 anos, eles já estão com as redes sociais, eles já estão com amigos que vão transitar com eles, né? Então, isso a gente não acompanha, e aí acaba que nós vamos ter o que a gente chama de conflito de gerações, né? Porque tipo eles já assim, têm essa identidade de grupo, né? Então... Por exemplo, Simone, por exemplo, vamos pegar essa... Nós estávamos falando no estudo anterior sobre as gerações, Baby Boomers, geração milênio, tem a geração Z. E aí, quando essas gerações se cruzam, elas têm uma incompatibilidade ou limitações do seu tempo em adaptar esse novo normal, esse novo mundo, que é de mídias. Não é isso que você está querendo dizer? Tem que adaptar, né? Outra coisa que mudou, antes quem motivava os adultos, como diz assim, esse ônus, esse esforço, ficava na criança e não era no adulto, né? Agora, hoje, o que acontece? Hoje, o que a mídia mostra? Que a criança não pode ter tédio, que ela tem que ser motivada. Então, quer dizer, as perspectivas vão mudando. O mundo vai trazendo essas mudanças paulatinamente, né? Então, por exemplo, essa criação que nós tivemos, que os nossos avós tiveram, já não cabe mais hoje, né? E elas acabam sendo muito boas, porque elas são positivas, né? Porque o foco saiu, né, de uma disciplina para o autocontrole. Eu vejo um certo saudosismo. Por exemplo, sempre se ouve assim, porque no meu tempo se educava com a régua, ou no meu tempo colocava de castigo. Eu lembro que eu ficava de castigo no 3 bagos de milho, ajoelhado com os braços igual o Cristo Redentor, e olhando para o relógio, meia hora, e o braço caía, pesava. Quer dizer, no meu tempo se educava dessa forma. E hoje está tudo muito forte. Tem um certo saudosismo na fala das pessoas. E eu percebo também essa questão da hierarquia dos pais. Por exemplo, a hierarquia, os pais estão aqui e os filhos estão aqui, certo? Tem uma hierarquia que tem que ser... Tanto é que você falou, o homem é a função de autoridade, coloca os limites, regras, e a mãe, normalmente, ela vai mais para o construto emocional e etc. Mas só que os pais... Eu gostaria que vocês me ajudassem a construir isso. Eu estou com uma visão contaminada ou posso dizer que os pais estão preferindo ser mais amigos do que mais autoridade com os filhos hoje? Então, isso aí, Cris, essa questão que você trouxe aí, o que acontece? Antigamente, os pais não tinham recursos, não sabiam como fazer. Então, ia na base do autoritarismo, que é diferente de autoridade. A autoridade, ela é com firmeza, ela é com amor, ela é com explicação, porque a criança, ela pergunta tantas coisas, as pessoas às vezes ficam criticando, que chata aquela fase do porquê. Mas, gente, pensem, a criança está formando a sua construção de mundo, formando o seu psiquismo, ela precisa de entender as coisas. Então, antigamente, não se dava vez nem voz para a criança. E hoje em dia, essa mentalidade, graças a Deus, está sendo aos poucos mudada. Então, a criança precisa de saber das coisas, ela quer entender. E quando ela entende, o que acontece? Quando ela entende, ela sossega.
Agora, quando você dá respostas mentirosas para a criança, ou que não atende às expectativas dela, ela vai fazer aquele papel de ficar te apurrinhando, sim, porque ela tem que entender. E isso a gente tem que entender. A gente precisa de saber lidar com essas questões, embora, às vezes, elas sejam exaustivas, mas a gente precisa, é um ser informação. Tira uma dúvida aqui. Deixa eu responder, Adriane Flores. Tira só uma dúvida para mim. Eu ia perguntar para você agora. Eu ia te perguntar agora sobre isso, Fernanda e Rose. Eu quero falar. Fernanda começa. Limite e bronca são sinônimos? Não. Olha, eu quero dizer primeiro agradecer a Adri, né? Ela está aí me acompanhando a gente. Ela está sempre com a gente, viu, gente? Ela está sempre com a gente. Obrigada, Adriana. Ela é uma preciosa, né? Eu quero dizer que limite é diferente de bronca, né? E a bronca, ela é válida quando ela não tem ira. Quando a gente chama uma criança, um adolescente, um jovem, para poder exortá-lo, nós precisamos de ter plena consciência que é um ser humano como nós. Sim. Então, vamos supor, às vezes a gente se irrita e às vezes chega a irar, não é? Aí já perdemos o controle. Então, essa bronca, na verdade, seria um chamar na consciência, por exemplo, na linguagem da criança, daquela idade que ela se encontra. Porque, às vezes, nós falamos com as nossas crianças como se elas tivessem a nossa idade, ou então se tivessem um pouquinho mais de experiência. E, realmente, eu não dou para ela na minha casa esse tipo de vivência, ela vai ficar como se ela tivesse incompreendida. Minha mãe está falando e eu não estou conseguindo entender. Então, dá-se a impressão que eu não estou obedecendo, que eu estou apenas contestando por contestar. Repetindo lá. De ação vai ser inválido, né, Rô? Vai ser inválido. Sim. Dar bronca, que eu acredito que seja válido, é você virar para a criança e falar assim, olha, você sabe o que você fez? Então, o primeiro ponto é questionar, não é falar o seu ponto de vista. Porque, às vezes, ela sabe o que ela fez. Ela não sabe que aquilo é errado. Então, a gente tem que deixar que a criança verbalize. E isso, gente, está longe de ser aquele pai amigo ou pai que deixou de ser pai. Não é isso. É você entender a cabeça do seu filho. Porque pai é pai, mãe é mãe. Não é? A gente é amigo porque a gente constrói laços e vínculos. Não é? Que se assemelham à amizade, no senso comum. Mas a gente é pai e mãe. Então, olha, a gente não tem que esquecer. A criança fez alguma coisa, o adolescente fez alguma coisa, questiona. Por que você fez isso? Você sabe o que você fez? Você tem noção do que acontece com alguém que faz determinada coisa? Ou por que eu espero isso de você? Você sabe por quê? Então, quando a gente questiona, a gente dá para a criança a liberdade, a chance, a oportunidade. A gente ressalta a importância dela, a gente coloca essa criança em evidência e ela se sente o quê? Ela se sente o quê? Amparada. Poxa, minha mãe me dá voz, ela me escuta. Não precisa eu ficar com medo da minha mãe e do meu pai, porque ela vai me escutar. Ela pode até me dar uma bronca depois, mas ela vai me ouvir. Então, o limite que a gente precisa dar para os nossos filhos é fazer com que eles entendam até onde eles podem ir com a idade que eles estão hoje. Amanhã já é outra conversa. Fernanda, só uma coisa. Você está falando que... Assim. Fernando, você está falando o seguinte, que antes de ser amigo, eu sou autoridade sobre a vida dele. Isso aí, que não é autoritarismo, por isso que eu falei da ira. Então, por exemplo, antes de eu ser amigo, eu sou autoridade e a referência está aqui. Mas eu sendo autoridade, ora eu posso ser amigo. Claro! Saber entender a realidade dele, o mundo dele. Você fazer a travessia junto com o seu filho, certo? Olha aqui, gente, e isso é uma coisa tão importante. Quando a gente vai falar de limite, por exemplo, às vezes as pessoas acham que realmente é algo que a gente coloca para os filhos de uma forma para puni-los. Mas vamos pegar de uma forma concreta. Quando a gente está estudando matemática e a gente vai estudar conjuntos, os conjuntos não têm limites? Esses limites servem para demonstrar qual é esse conjunto, né? Para trazer um nome para esse conjunto, né? Toda essa
o jeito de dizer de 3 elementos ou não. E aí tem um limite para que não se perca. E a gente, às vezes, acha que o limite, né? A Adriana até fala assim, como impor limites sem sentir culpa. O fato da gente estar com os nossos filhos e a gente ter esse tempo, esse caminhar juntos, quando nós estivermos e falarmos para eles, colocarmos algum limite, a gente vai mostrar para eles que nós estamos fazendo isso porque nós os amamos. Por exemplo, alguns desenhos que não são, que você na sua casa, na sua regra, você não gostaria que seu filho assistisse. Não é só chegar e falar assim, olha, não, porque não, e eu sou mãe. Não é assim. Vamos falar por quê, né? O que está acontecendo, por que isso foge às regras da sua casa, os malefícios. Mas só falar não, porque os combinados, não. Né? Nós temos combinados em casa. Isso. Não tem formato, não tem receita de bolo. A gente pode também, a gente até comentou na outra live sobre essa série do Round 6, né? E aí, muitas pessoas falando que não é, mas será que nós, pais, já assistimos para a gente falar por que não pode? Será que dependendo de uma música que o seu filho está escutando, você vira e fala assim, olha, não quero que aqui em casa você escute essa música. Mas por quê? Porque às vezes é uma música que vai denegrir o ser humano, vai falar mal, são palavras que dentro da sua casa não se fala. Então, o que a gente precisa de entender, né, quando a Simone fala sobre o autoritarismo, as pessoas mais maduras, mais vividas, né, que nem eu assim, mas às vezes os nossos pais, eles não tiveram muita chance, né? Ou a história foi difícil, e era dessa forma que eles entendiam. Não é não, eu sou mãe, eu verdade. sou pai. Aqui, respondendo essa pergunta da Adriana de novo, como impor limites sem sentir culpa, eu quero dizer que eu sou o limite que eu imponho. Eu sou esse limite. Dizem que devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Verdade, mas é verdade. E que as crianças são o futuro da nação. Então, e aí, se eu quero ser essa mudança, para eu colocar limite, eu tenho que viver esse limite, essa mudança. Não como uma criança, mas como um adulto que impõe limite. Não é? Por exemplo, você citou a série, não citou? A gente chama essa série de batatinha frita, né? Porque no meio das crianças já deu polêmica isso. Mas eu vou aqui, gente, deixa eu confessar, adoro falar da minha vida. Eu assisti os episódios da série e eu gostei, menina, da série. Vocês podem até me... mas eu gostei, sabe por quê? Porque é pra mim. Agora eu vou dizer uma coisa. Essa criança que assiste essa série assiste a novela das 7, das 8, que tem morte, que tem sexo, que tem tudo. E qual é o problema de assistir a série? Se eu não assisto jornal com sangue, se eu não assisto jornal com sangue, se eu não assisto novela e proíbo a série, já é outra coisa. Agora, se tudo rola na minha casa e eu vou criticar a série, presta atenção, eu não sou o limite que eu dou. Tem que ter coerência, ela fala. Eu gostei da série, achei ela bem reflexiva, viu? Assisti. Pois é. Gostei. Mas deixa eu só colocar, meninas, eu poderia só colocar um poema no meio, só para ilustrar a fala da Fernanda e da Rose? Peraí, Cris, deixa eu só terminar aqui sobre essa questão desse autoritarismo e do que a Fernanda falou sobre eu não assisto isso aqui, mas então não vou deixar o outro. Bom, a gente precisa de entender que realmente o limite é primeiramente para quem está colocando o limite. Se eu falar para o meu filho que ele não vai assistir televisão por 30 dias porque ele está com um comportamento que a gente já conversou, se o menino mudar o comportamento daí 2 dias, o limite que você colocou foi 30 dias. A não ser que você fale assim, você vai ficar sem televisão ou sem celular até você mudar o comportamento. Mas se eu disser, você vai ficar por 30 dias, independente, então, entende-se que independente dele mudar. O problema é que, às vezes, a gente substitui, né? É um perigo, o autoritarismo pelo permissível demais.
Você sai de um extremo e cai no outro extremo. Então, isso aí, às vezes as pessoas mudam de forma radical, mas infelizmente vai ser mais para o lado negativo. Então, como que a gente vai fazer com os nossos filhos? Hoje, às vezes, a gente percebe os pais, os meus pais, por exemplo, os bons pais eram considerados aqueles que os filhos tinham um bom relacionamento em casa, que obedeciam, né? Que sabiam a hora de conversar, o respeito pelos pais, né? Só que aí, à medida que as fronteiras hierárquicas, né, elas foram mudando, o Cris falou sobre isso, né? E todo grupo tem que ter a hierarquia, então pais, depois os filhos, à medida que essas fronteiras foram se acabando ou nivelando, nós e os nossos filhos, eles também foram se perdendo. O que a gente percebe hoje é que os filhos hoje, eles não são agradecidos. E quando os pais têm aqueles filhos, né, que os amam, gente, isso está ficando raridade. Hoje, os pais, bons pais, são aqueles que conseguem filhos mais próximos, porque isso não tem acontecido. Sim. Olha para você ver que coisa... E não significa que esses filhos mais próximos não vão errar, não vão falhar, não vão frustrar, porque a frustração é humana, o erro é humano, e a condenação não é nossa. O que a gente tem que fazer... Meninas, só uma coisinha aqui. É porque tem uma outra pergunta aqui... Não é só aproximar os filhos da gente, não. É fazer com que eles percebam que a gente está numa realidade... Peraí, Cris, na mesma realidade. Por exemplo, essa questão da batatinha frita, 1, 2, 3... A escola falou, o vizinho falou, peraí, deixa eu sentar para assistir essa batatinha. Aí eu falei assim, mas gente, a gente assistiu aquela série lá de guerra, uai, a tripa do rapaz saiu para fora, a cabeça foi degolada, a batatinha frita nem tem isso. Não, essa batatinha frita tá muito... Então, quer dizer, a gente tem que parar de problematizar as coisas. Aí eu falei com minha filha, assim, com meu filho, falei, olha, o Murilo ainda é pequeno, 10 anos. Falei com a Laura, a gente vê coisas piores, né? A gente gosta de coisa de guerra, a gente assiste, mas tem coisa que convém. O negócio é mostrar e falar, é correto fazer isso? Não. Não é? A série, na verdade, a série é educativa. Eu assisti a série... Cris, fala aí. Deixa eu só um minutinho. Não precisa morrer. Eu sei que vocês amam falar e que vocês têm muita experiência para compartilhar. Mas só, vamos dar um andamento para outra pergunta aqui. Ela tá mostrando um monte. Compartilha o poema, Cris. Espera aí, só um minutinho, gente. Depois tem outra pergunta que eu vou mandar para você, tá, Fernanda? Aqui, ó. Dê limites a seus filhos e a saúde mental deles agradece. Eu acho que se fosse resumir tudo que vocês falaram... Peraí, Cris, repete que a internet falhou. Repete, por favor. Dê limites a seus filhos e a saúde mental deles agradece. Eu acho que essa frase, esse poemazinho pequeno, resume em muito o que vocês falaram anteriormente a isso. Nossa, esse é bom, hein? Escreve no chat aí, por favor. Doutor Lucas Napoli, psicólogo e psicanalista. E tem uma outra também, que doutor Carlos Gonzalez, que besteira é essa? Coisa de dar limites? As crianças não precisam ser corrigidas, precisam ser amadas. Eu vou fazer um contraponto nessa frase aqui. As crianças, as crianças, elas precisam ser disciplinadas num método educacional, conversando, acompanhando, tentando entender o mundo deles, né? As problematizações que eles vivem, é lógico, com limites, com regras, com normas, entende? De uma forma mais humanizada. O limite é cuidado, né? Então eu coloco um contraponto nesse pensamento, que não acho que ele está todo errado, mas eu acho que a gente pode ampliar esse conceito. Tem uma pergunta que eu vou jogar para vocês aqui, gente, que aí vocês vão falar com muita propriedade. Na verdade... a questão do limite, ele pode ser visto como o que é o limite? Ele é uma orientação, né? Você orienta para uma coisa, orienta para outra, por quê? Essas orientações que você vai dando, que vão construindo o psiquismo da criança, vai chegar uma hora que ela vai poder ou não, que ela vai querer ou não usar. Mas o papel dos pais é o quê? É ensinar,
é orientar, é colocar essas regras no sentido de contextualizar. Não é simplesmente como nós somos, né, como nós somos criados, que as coisas eram impostas, é assim porque eu sou. Aí, Adriana, como impor limites quando há intervenção de terceiros te desautorizando? Aí, Adriana, aí a gente teria que entrar Simone numa é a melhor outra da gente para temática. responder. Não. Simone, Porque você é a melhor seguinte, da gente. Gente, a Simone, eu vou te falar, essa mulher. Simone, a Simone tem me ensinado tantas coisas assim que eu fico assim, meu Deus, de onde que ela tirou isso e deu certo, né? Simone, explica isso aí. Você é a cara da Simone. Gente, não, mas aqui, todo mundo tem a mesma capacidade. Mas nessa questão, Adriana, aí, quando há intervenção de terceiros, nós vamos cair numa outra vertente, que, né, que não seria dessa do limite em si, mas que é em qual contexto que essa desautorização está acontecendo. Por quê? Por exemplo, se eu moro na casa dos meus pais, a casa é dos meus pais. De quem são as regras? Dos meus pais. A casa é deles. Então, por isso que quando a gente precisa de ter consciência para não ter essa dependência emocional dos pais. Então, sair de casa, cuidar da sua vida, deixar os pais cuidarem da vida deles, porque você, dentro da sua casa, você cria suas regras, você coloca os limites, você faz como você quer. Então, a gente já cairia numa outra questão. Mas, se é dentro da sua casa que isso acontece, cabe a você conversar com quem é que está te desautorizando, longe dessa criança, obviamente. Por favor. No momento que a criança estiver numa outra casa, porque não adianta você achar assim, porque o Joãozinho está dormindo. O Joãozinho está dormindo a consciência, mas o inconsciente está escutando tudo. Então, é conversar fora do ambiente que a criança está, para falar com ela, com essa pessoa, que o filho é seu, que os limites são seus, que quando ela criou os dela, ela colocou limites que ela achou que eram necessários. É você ter essa firmeza para falar, né? E você ter essa firmeza também para colocar os limites. Por quê? Antes, como eu estava falando, a gente tinha limites que eram autoritários, igual a Rose falou assim, que a gente respeitava, mas às vezes não, a gente não respeitava. A gente tinha medo. E a gente fazia as coisas por medo, não era um respeito consciente. Então, a gente era, pegando até uma fala do Cris, a gente era literalmente disciplinado, ou seja, adestrado. E hoje em dia, a educação já não vem assim mais. A gente precisa conversar com a criança, explicar para ela. Por exemplo, tem mães que às vezes têm dificuldade com o filho para a hora de dormir, né? Então, se você fala, vai dormir que eu estou mandando, que agora é hora que o menino não fica dormindo, acordado tem uma hora dessa, que tem que dormir e tal. Quer dizer, a criança, ela não vai entender o porquê daquilo. E aí você pode criar um confronto, que ele pode fazer uma birra, ele pode dar um chilique, ele pode não querer dormir, né? Agora, se você vai explicar para aquela criança, por exemplo, toda criança geralmente vai no pediatra, né? Então, você pode falar assim, o doutor fulano, a doutora fulana, né, o doutor Bolinha falou que dentro da gente, por exemplo, tem um tanto de soldadinhos que eles trabalham direto para poder manter a nossa vida saudável, para manter a nossa saúde, e que esses soldadinhos, por exemplo, já pode falar assim, eles precisam descansar. Então, chega uma hora que a gente precisa de deitar para esses soldadinhos pararem de trabalhar para eles descansarem. Então, a gente tem que dormir 10 horas por noite, então está na hora de você dormir. Vamos supor, 9 horas é a hora de você dormir. E aí fazer combinados com a criança, que combinados, quem é professora sabe, eu também já fui,
combinados com criança funciona muito, porque foi combinado, né? Quando a gente está o primeiro dia de escolinha, geralmente, faz aquela rodinha e vai fazer os combinados da escola. Olha, tem que levantar a mãozinha para falar, tem que pedir para ir ao banheiro. Por que é combinado isso? Porque são regras da escola que não tinha na casa. Na casa dele, ele ia no banheiro a hora que queria. Ele falava a hora que ele queria. Na escola começa a ter regras, né? Então, se você vai combinando isso com a criança, explicando essas coisas para ela, por exemplo, tem crianças que vai atender prontamente, vai dormir. Tem uns que vão tentar embromar e vai falar assim, ai, mas se eu fosse um leão bem grandão, eu teria que dormir agora? Né? Então, ele vai questionar. Aí a mãe pode falar assim, olha, eu não sei te responder, mas vamos fazer o seguinte, no sábado que você não tem escolinha, nem que a mamãe trabalha, vamos procurar na internet como que o leão dorme, né? O autoritarismo suplanta, o permissivo sufoca, exatamente. Tudo que é fora do equilíbrio vai fazer, né, vai ser deletério para a vida da gente. Mas aí, Simone, então, quer dizer, você pega e faz esse combinado, né? Tinha um combinadozinho, quando a gente ia na casa dos outros, falava assim, ó, não pede nada e tudo que te oferecer, você não aceita. Já olhava com aquele olhar assim, então, tá vendo, Cris? Então, isso assim, aí... é o combinado. Então, mas, assim, era um certo autoritarismo também, mas isso aí não é um combinado. Porque o combinado é quando, né, o outro entende, um fala e o outro entende e concorda. Aí é um combinado. Mas nesse exemplo que você deu aí, era o autoritarismo que era imposto, né? Você não podia pedir, você não podia, no caso do igual você falou, não podia nem pedir nem aceitar. Agora, você imagina, né, a questão da frustração da criança e tal, mas nós não estamos aqui não é para julgamento, é só para entendimento. Então, se você vai combinando com a criança isso, vai ficando mais fácil. Outra coisa que você pode combinar, olha, a mamãe vai te chamar, porque a criança, gente, ela até os 7, 8 anos não tem noção de tempo. Não tem. Nem de hora, nem de dia, não tem. Então, a mamãe tem que fazer o quê? Combinar com a criança. Olha, a mamãe vai te chamar, vai te falar para você ir dormir um pouco antes. Então, tipo, 1 hora antes, a mãe avisa. Ô, Joãozinho, daqui a pouco você precisa dormir. Já vai chegar a hora de você dormir. Ou seja, a criança já vai começando a entender que já está quase chegando. Aí ela fala assim, ó, pode ir parando de brincar. Aí passa mais um pedacinho, você fala, olha, agora está na hora de você parar de brincar. Aí está mais um tempinho ali, uns 15 minutinhos, e fala, olha, agora está na hora de juntar o brinquedinho para você dormir. Então, a gente tem que ir fazendo essas pausas ali para a criança ir entendendo. E outra coisa, a criança não tem memória. Não adianta falar, eu te falei isso já 1000 vezes. Não, de vez em quando precisa de lembrar a criança, precisa de falar, você lembra que a gente combinou isso, isso, isso? Tem que ir lembrando. Simone. Na questão da educação, só uma coisinha, Cris. Eu não queria interromper, não, nós estamos mais para o final, hein? Ai, tá. Eu sempre falo que eu acho tão importante a gente lembrar isso, até para a gente adulto, imagine para a criança. A nossa mente não entende o não, ele não tem uma representação, palavra não. Então, quantas vezes os pais falam uma coisa, não faz isso. Então, se ela não entende o não, fica como, faz isso, aí depois ela faz, vai lá e ganha cor, ela ganha castigo. A gente tem que estar muito atenta nisso na hora de colocar os limites também. Né? Então, tudo que você explica, que a criança entende, você vai evitar o quê? Muitos conflitos nessa criação. Porque se você impor limites na criança, você for autoritário, além de você muitas vezes humilhar, porque é humilhação, tem que ser assim que eu estou mandando. Aqui quem manda isso mesmo, é humilhação. Autoritária, a criança se sente humilhada e aí, consequentemente, você vai ter um adolescente mais rebelde, porque tudo que vai volta. Verdade, né? verdade. Simone, você falou muito bem. Você falou muito bem e como a gente está no último minutinho, eu gostaria que a doutora Autoestima finalizasse com aquela alegria de sempre. Vou finalizar. Finaliza para a gente aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe para várias pessoas, né? Né, Fernandinha? Respondendo a pergunta de terceiros, claro. Terceiros, eficiência,
Se terceiros fizerem interferência, tem uma conversa franca com esse terceiro num lugar oculto onde só você e ele possa estar. E depois tem uma conversa com o seu filho, para ele entender que a autoridade na vida dele é você. E aí as coisas se resolvem sem briga e sem discussão. E quando é com os pais? E quando um desautoriza o outro? Aí então, chama seu marido, ou chama sua mulher em também, né? E aí conversa com ele e explica, ou conversa com ela e explica o que vocês podem estar causando se eles não tiverem de comum acordo, né? Justamente. Eu acho que pode esse ver tema, também, né, Fernanda? eu acho que esse tema poderia dar uma parte 2, viu? Porque tem muita coisa que eu não falando. Ó, eu acho que sim. Para a gente despedir, que na verdade não tem receita de bolo para a criação de filhos, né? Na minha casa funciona assim, e na sua, vale uma reflexão. Justamente. O que na minha casa eu faço, eu deixo de fazer, que você para refletir, e na sua, como que anda? Então, eu acho que isso é pessoal, é de cada um. Então, a minha reflexão para hoje, eu termino essa live em amor, dizendo para vocês, reflitam na história de vocês. Né? Então, seja essa mudança que você busca no seu filho. Né? Vive essa mudança com integridade ética e moral. Faça da sua casa um lar abençoado, porque é disso que a gente precisa, né? A nossa briga, gente, não é para educar. A nossa briga é para nos mantermos pais e filhos conscientes, amáveis, nesse mundo que já anda tão perdido. Então, nós não vamos ser mais perdidos do que já está. Então, vamos nos resgatar como família, que é isso que a gente precisa, de família, não importa o formato. Verdade. Resgate a sua família. Família e lar. Nós vamos chorar menos se a gente resgatar a nossa família. Porque a gente resgata com amor. É assim, não é? Exatamente. Olha que legal, gente. A arte de educar não é fácil. Equilíbrio, vigilância e um balanço diário na zona do conforto. A criança pede limites. Exatamente. Parabéns, o tempo inteiro. Quando você não percebe, ela chama a sua atenção. Nós temos que despedir, gente. Aqui, vamos fazer o seguinte, então. Esse tema, realmente, filhos, ele é bastante polêmico, é bastante amplo. A nossa próxima live do sábado que vem, na sexta que vem, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade a esse tema, mas aí vocês tragam as perguntas em cima desse tema, combinado? E trazem convidados para poder questionar. Não é, gente? Para a gente responder, para a gente poder fazer um debate gostoso, uma reflexão linda. Vamos explanar esse assunto. Pode convidar os seus amigos, os parentes, maridos, esposas, os avós, filhos, para também falarem a visão deles. Os vizinhos, todo mundo. Né? Até a babá, se for preciso, alguém da escola. Traz, tá? E aí, um prazer. Fernanda, que tal eles irem pensando durante a semana as perguntas e já trazendo tudo pronto? Porque a gente vai fazer uma live aberta com as perguntas desse tema. Uma live aberta das perguntas dentro do tema limite, pais e filhos, né? Vamos lá. A gente continua com o mesmo tema, só que a gente vai fazer uma parte 2, que seria, por exemplo, uma resposta às perguntas que vocês nos trouxeram. Isso mesmo. Então beijo. Beijo. Beijo, obrigada. Até a próxima. Bom final de semana. Tchau, gente.